Bom dia, pessoal. Eu sou o Mahaprabhu Kripadasa. Hoje é sexta-feira, 15 de março de 2024 e estou dando início então à leitura do Srimad Bhagavatam aqui pela ISKCON Rio, fazendo essa transmissão simultânea para você que acompanha pelo Facebook e também você que me acompanha pelo Instagram. Estamos aqui no terceiro canto, capítulo 5, intitulado Conversas de Vidura com Maitreya. E eu vou ler o verso número 3, tá? Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayana Namaskritya Naranchaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayanu Diraye. Antes de se recitar este Srimad Bhagavatam, que é o verdadeiro meio de conquista, deve-se oferecer respeitosas reverências à suprema personalidade de Deus Narayana, a Narayana Rishi, o ser humano supremo, a deusa do conhecimento, da sabedoria Saraswati, a Srila Vyasadeva, o compilador, e a Srila Prabhupada, o propagador. Então vamos lá. Verso 3, capítulo 5 do terceiro canto. Jannasya Krishna Vimukasya Daiva Dadharma Shilasya Sudukitasya Anugraha Yeha Charanti Nunam Bhutani Bhavyani Janardanasya. Janasya do homem comum, Krishna de Krishna, o Senhor Supremo. Vimukasya, daquele que se opõe ao Senhor, Daivat, pela influência da energia externa. Adharma Shilasya, daquele que se ocupa na irreligião. Sudukitasya, aquele que é sempre feliz. Anugrahaya, por serem compassivas com elas. Irra, neste mundo. Charanti, peregrinam. Nunam, certamente. Bhutani, pessoas. Bhavyani, grandes almas filantrópicas. Janardanasya, da suprema personalidade de Deus. Então vamos lá, significado, depois tradução de Sua Divina Graça, Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada aqui, Jai. Ó meu Senhor, grandes almas filantrópicas viajam pela terra em nome da suprema personalidade de Deus para mostrar compaixão pelas almas caídas que são adversas ao sentido de subordinação ao Senhor. Então vamos ao significado. Ser obediente aos desejos do Senhor Supremo é a posição natural de toda entidade viva. Mas, apenas por causa de más ações passadas, um ser vivo se torna adverso ao sentido de subordinação ao Senhor e sofre todas as misérias da existência material. Tudo o que se tem de fazer é prestar serviço devocional a Sri Krishna, o Senhor Supremo. Portanto, qualquer atividade que não seja o transcendental serviço amoroso ao Senhor é mais ou menos uma ação de rebeldia contra a vontade suprema. Toda atividade fruitiva, toda filosofia empírica e todo misticismo são mais ou menos contra o sentido de subordinação ao Senhor, e qualquer entidade viva ocupada neste tipo de atividade rebelde está mais ou menos condenada pelas leis da natureza material que funcionam sob a subordinação do Senhor. Os grandes devotos imaculados do Senhor são compassivos pelos caídos e por isso viajam por todo o mundo com a missão de trazer almas de volta ao Supremo, de volta à casa. Estes devotos puros do Senhor levam consigo a mensagem do Supremo a fim de salvar as almas caídas, e por isso o homem comum, que é desorientado pela influência da energia externa do Senhor, deve se aproveitar da companhia deles. Srila Prabhupada Ki Jai. Om Agyanatimirandasya Gyana Jana Shalakaya Chakshurun Militanjena
Tasmai Shri Gurave Namaha. Eu nasci na mais obscura ignorância, e o meu mestre espiritual está abrindo os meus olhos com o archote do conhecimento. Ofereço-lhe, portanto, as minhas mais humildes e respeitosas reverências. Namam Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Shirupa Sanatana Bhatta Raghunatha Siddhiva Gopala Bhatta Dasa Raghunatha Sadhu Goswami Prabhu Vijay Manjakala Patarubhyascha Kripa Sindhu Bhaivacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Ofereço as minhas mais humildes e respeitosas reverências a todos os devotos Vaishnavas, devotos puros do Senhor, que estão cheios de compaixão por nós, almas caídas, e que são assim como as árvores dos desejos, porque são capazes de satisfazer os desejos de todo o mundo. Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gora Bhaktavrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Ok, então vamos lá. Você que chegou agora, eu vou aqui repetir o verso, o shloka 3 do capítulo 5 do terceiro canto. Este capítulo é intitulado Conversas de Vidura com Maitreya. Nós entramos nesse capítulo há pouco, tá? E o verso é o Janasya Krishna Vimukasya Daivad Adharma Shilasya Sudukitasya Anugrahayeha Charanti Nunam Utani Bhavyani Janardanasya. Tradução do verso todo. Ó meu Senhor, grandes almas filantrópicas viajam pela terra em nome da suprema personalidade de Deus para mostrar a compaixão pelas almas caídas que são adversas ao sentido de subordinação ao Senhor. Então nós temos aqui um verso que fica muito claro. Isso é Vidura, né? Vidura que está falando. Vidura que está ali, enfim, externando esse ponto filosófico muito importante, que denota qual é o grande problema que assola as entidades vivas que se encontram neste plano de existência material, que é essa tendência de insubordinação à vontade de Deus. Esse mundo material, ele não é criado pela vontade de Krishna. Ele não é criado pela vontade de Deus. Ele é criado por Deus para abrigar nós, almas caídas, que nos insubordinamos ao controle de Krishna. Controle esse que não se dá através de nenhum tipo de opressão, mas sim do amor. Deus, ele se manifesta sempre de maneira amorosa. Mas, de alguma forma, assim, nós nos opusemos a esse tipo de controle amoroso de Deus. Tem aquela tese, né, de que nós invejamos Deus. É uma tese muito factível, mas ainda assim é controversa. Mas, de qualquer forma, o ponto é que o X da questão, tá? Não importa o que aconteceu e o que nos trouxe para o mundo material. O que deve importar é como é que a gente pode se livrar da influência dessas energias sobrenaturais que nos influenciam nesse mundo material. Energias essas na forma dos 3 modos da natureza material: ignorância, paixão e bondade. Como é que a gente consegue se livrar do controle de Mahamaya, que é a deidade que predomina nesse mundo material, Durga Devi, e que se utiliza dos 3 modos da natureza material exatamente para exercer o seu controle. Controle esse que é exercido não... Maya é uma devota de Krishna, tá? Mas ela é o divisor de águas. Ela é aquele supervisor de Krishna que vai testar a nossa sinceridade quando nós
iniciamos a nossa trajetória em busca do autoconhecimento e do autoaperfeiçoamento e desejamos nos conectar com Krishna através do serviço devocional amoroso. Então, Maya, ela cumpre uma função. Ela é uma devota, entendeu? Mas, de qualquer forma, nós não devemos ficar sob o controle de Maya na medida em que a sua função é exatamente testar a sinceridade de nós, almas caídas. Nós devemos buscar o abrigo de Krishna. Essa é que é a realidade. Prabhupada menciona aqui no início do seu significado sobre a posição natural da entidade viva. A posição natural de toda entidade viva é ser obediente aos desejos do Senhor Supremo. É simples assim, né? É simples, mas é complexo. Porque nós temos os nossos anartas, nossas contaminações, e que fazem com que a gente esteja agindo sempre desconectados da vontade de Deus. Porque a gente se coloca como centro da vida, né? Com os nossos objetivos pessoais, nossos interesses mundanos, né? Nossos interesses de desenvolvimento econômico, interesses de, enfim, desfrutar da vida material, né? Todas essas distrações que exatamente nos prendem à existência material, né? Mas aí então, aqui pego o Bhagavad Gita no início, na introdução do Bhagavad Gita. Aliás, na verdade, primeiro a gente deve entender qual é a nossa verdadeira posição, né? Entendeu? A nossa verdadeira posição, isso está explicado no capítulo 15, verso número 7, tem um verso em que Krishna fala assim, né? Mamai vansho divaloke diva bhuta sanatanaha manasansta shastanindrayani prakritistani karshati. Ou seja, vamos lá para a tradução. As entidades vivas neste mundo condicionado são minhas eternas partes fragmentárias. Ou seja, alma espiritual, que é a nossa identidade, claro, não somos o corpo material, isso daí é algo muito simples de se compreender, mas a dificuldade é exatamente se desvincular do corpo sutil, né? O corpo sutil que é o grande problema, né? Entender que não somos o corpo material é algo mais simples. Agora, entender que nós não somos esse bojo de informações, de desejos, que assim emolduram a dinâmica da nossa vida. Espera aí, rapaz. Oi, rapaz? É o Lupe, meu cão. Então, que eu estava falando que emolduram a nossa vida, né? Os desejos, tudo. Isso faz o nosso personagem, né? É o que movimenta a nossa vida, entendeu? Então, o grande desafio é nós nos desconectarmos da influência da mente materialmente condicionada, que é quem conduz a nossa vida dentro dessa perspectiva mundana. Então, entendendo que nós somos partes integrantes de Deus, né? Mamai vansho divaloke, né? Nós somos exatamente partes integrantes, como partes integrantes de algo. Nós temos que interagir em harmonia com isso, com essa plenitude, com esse algo pleno, que é a suprema personalidade de Deus. Aí tem aquela analogia que o Prabhupada faz, né, tal qual uma mão, né? A mão ela precisa estar agindo em benefício de todo o corpo. E é uma analogia bem simples de se entender, né? E a mão, ela, assim, precipuamente, né, ela tem como uma atividade fundamental levar o alimento à boca, que é o que mantém o corpo físico, não é verdade? Então, suponhamos que a mão, em dado momento, ela se rebelasse contra, assim, o fato de que, poxa, é a boca, a língua, que desfruta do alimento. Eu só levo o alimento até a boca e depois a língua vai desfrutar. Não, eu me recuso a levar o alimento para a boca. Agora, eu mesma vou
degustar esse alimento. Aí a mão pega um alimento e fica ali macerando esse alimento. É uma analogia meio caricata, mas é uma forma assim de entender essa questão da nossa função como parte integrante de Deus, né? Que é servir a Deus, assim como a mão tem que servir o corpo, o todo que é o corpo. Então, nessa analogia, a mão se recusa a levar o alimento. E o que é que vai acontecer com ela? Ela está deixando de cumprir com o seu dharma, o seu dever. Ela não vai conseguir nutrir a si mesma, muito menos ao corpo, e vai definhar. E vai perder a sua a força, enfim. Por quê? Porque ela está se recusando a fazer a sua parte. Simples assim. Então, da mesma forma, nós, como partes integrantes de Deus, as Escrituras reveladas explicam, a nossa função é prestar serviço amoroso a Deus. E tal qual a mão que, quando simplesmente cumpre com seu dever, leva o alimento à boca, e a partir daí inicia-se o processo de ingestão do alimento, deglutição e, consequentemente, a ingestão do alimento, esse alimento ele vai para o estômago e o estômago se encarrega de distribuir todos os nutrientes para todo o corpo, inclusive para a própria mão. Então a própria mão se beneficia pelo fato de que ela cumpre apropriadamente com o seu dever. Então, da mesma forma, nós, entidades vivas, se nós cumprimos com o nosso dever precípuo, que é servir a Deus, automaticamente nós estaremos felizes, bem-aventurados. Ananda, né? Nós vamos ser assim abençoados com essa felicidade que provém do serviço amoroso a Deus. Por quê? Porque Deus troca, ele tem é uma via de mão dupla. Da mesma forma que a mão recebe os nutrientes e se mantém fortalecida, porque ela cumpriu com o seu dever, quando a gente cumpre com o nosso dever perante Krishna, servindo-o amorosamente, Deus reciproca com a gente e nos nutre com Ananda, bem-aventurança. Entendeu? Essa é a ideia do serviço devocional. E isso é muito bem explicado por Srila Prabhupada aqui na Bhagavad Gita, na introdução. Eu vou puxar aqui essa introdução, onde Prabhupada fala assim: Prabhupada vai falar sobre o Sanatana Dharma. Tá? O Sanatana Dharma é exatamente o quê? O dever ocupacional eterno de toda a entidade viva. Tá? O dever ocupacional eterno de toda a entidade viva, ele se distingue do conceito de religião mundana, pelo fato de que esse Sanatana Dharma, ele está absolutamente incontaminado, tá? Porque ele é assim fomentado, ele é propagado por almas absolutamente puras, diferentemente de assim quando uma pessoa, né, ainda que num momento bem intencionado, ele pega uma escritura e começa a professar essa escritura. Se a pessoa efetivamente não estiver se desenvolvendo em autoconhecimento e autoaperfeiçoamento, ela pode fazer uso dessa escritura para benefícios próprios. Isso pode acontecer até mesmo dentro do movimento Hare Krishna. Tá? E já aconteceu. Tá? Assim, devotos nem tão sinceros que já se utilizaram dos textos da Bhagavad Gita, do Srimad Bhagavatam, para sustentar determinadas teses, mas não exatamente de acordo com o Siddhanta Vaishnava. Então isso é muito perigoso. Mas o Sanatana Dharma, em essência, é exatamente o quê? Aquele conhecimento que professa, que explica o serviço devocional e como executar esse serviço devocional. Tá?
Então é bem diferente de uma religião mundana, onde, repito, se pega um texto escritural, um texto sagrado, e se adapta a ele, entendeu? Se adapta esse texto para objetivos que não exatamente a glorificação de Deus, a explicação de todos os conceitos transcendentais, da filosofia transcendental. E aí, desvios, né? Vão ocorrer desvios. Religiões materialmente motivadas, religiões que pregam conceitos completamente antagônicos à vontade de Deus. Enfim, toda uma sorte de infortúnios que decorrem a partir disso. Mas então Prabhupada ele menciona assim, exatamente explicando, né, a diferenciação desse conhecimento preservado, intacto, não maculado por homens inescrupulosos, entendeu? Ele fala, o homem sob a influência do tempo e circunstância particulares professa pertencer a determinada espécie de fé e com isso alega ser hindu, muçulmano, cristão, budista ou membro de alguma outra seita. Tais designações não são sanatana dharma, não são o dever ocupacional eterno da alma espiritual, da entidade viva. O hindu pode mudar de fé e tornar-se muçulmano. O muçulmano pode mudar de fé para tornar-se hindu. Um cristão pode mudar de fé e assim por diante. Mas em nenhuma dessas circunstâncias, a mudança de fé religiosa afeta a ocupação eterna, que consiste em prestar serviço aos outros. Em todas as circunstâncias, o hindu, o muçulmano ou o cristão são servos de alguém. Logo, professar uma determinada espécie de fé não é professar o Sanatana Dharma. Prestar serviço é Sanatana Dharma. Ou seja, Prabhupada está mencionando aqui que, na verdade, o Sanatana Dharma, ele, além de se notabilizar como serviço amoroso a Deus, ele se revela também como a nossa natural tendência de servirmos uns aos outros. Entendeu? Então, aliás, quando nós interagimos uns com os outros amorosamente dentro de princípios espirituais, de valores divinos, de existência, nós estamos já ali fazendo um estágio, nos preparando, nos qualificando para servir amorosamente a Deus. Então, a harmonização dos nossos relacionamentos dentro dos princípios das Escrituras, dentro dos valores divinos da existência, já é uma maneira que a gente vai se qualificando para que a gente possa servir apropriadamente a Krishna, a Deus. Entendeu? Então, esse é o verdadeiro conceito de religião. Tá? Sanatana Dharma é a religião eterna, que é simplesmente prestar serviço amoroso de acordo com as Escrituras reveladas. Tá? Então, vamos lá. Vamos ver um outro ponto filosófico aqui importante. Sim. Então, Prabhupada está aqui mencionando que a nossa insubordinação é o problema e que nos leva a ficarmos atados nesse plano de existência material, atados ao samsara, ciclo de nascimentos e mortes. Né? A gente vai, porque estamos cultivando uma vida baseada no princípio de que eu sou o centro, aquilo que me cerca é o que me pertence, e eu quero desfrutar dessa vida, tá? Isso é o que movimenta o mundo material, né, gente? Entendeu? Então a pessoa está identificada com o corpo, nacionalidade, família, enfim, uma série de designações temporárias inerentes ao personagem no qual ele se encontra ali exercendo esse papel desse personagem, e não se entende como uma alma espiritual e, portanto, fica ali preso ao samsara,
tentando sempre satisfazer os seus objetivos da existência mundana, entendeu? E isso é muito difícil. Você sair do samsara é impossível. É como alguém que está dentro de uma areia movediça. Quanto mais a pessoa se movimenta dentro dessa areia movediça, mais ela vai afundando nessa areia movediça. E é exatamente assim que acontece com nós, entidades vivas. Quanto mais a gente tenta viver nesse mundo, desfrutando dele, conectado com as distrações do mundo material, avessos ao serviço devocional a Deus, mais a gente vai se entranhando nesse mundo material e ficando preso a ele. Então, o que liberta a entidade viva é conseguir ter esse despertar, né? Essa compreensão, ainda que rasa no primeiro momento, de que, caramba, esse mundo é um mundo complexo, é um mundo que nos impõe muitos sofrimentos, muitas misérias. E, portanto, eu preciso me livrar disso. Esse é um primeiro passo numa compreensão filosófica, que nem é a meta final, mas que é um início, é o que pode impulsionar a gente a começar uma trajetória de desvinculação com esse mundo material, entendeu? Entendendo que ele é efêmero, transitório, cheio de misérias, e que tem como principal miséria nascimento, velhice, doença e morte, né? Embora as pessoas traduzam o nascimento como algo muito belo, muito romântico, mas o nascimento é um sofrimento também, né? Além do fato de que a entidade viva fica meses no ventre materno, ali, sob condições que não são nem um pouco assim agradáveis, depois do próprio nascimento em si, é algo assim bastante impactante. Claro, vem ali a vida, o filho que nasceu, existe uma beleza também por trás disso, mas é bastante impactante o nascimento em si. Então é classificado também, e também pelo fato de que a entidade viva está nesse mundo material, né? Submetida às outras misérias, né? Que são nascimento, velhice e morte. Então o nascimento em si não deixa de ser miserável também, tá? Então essas são as verdadeiras misérias da existência material, conforme isso é explicado pelas escrituras reveladas. Mas então Sharanagati, rendição, é a forma através da qual, compreendendo que, caramba, existe um Deus Supremo, Ele é o controlador de tudo, eu me rendo a Ele. Por favor, Krishna, me ajuda. Assim fez Arjuna, quando estava na batalha de Kurukshetra, completamente inebriado por valores mundanos, tá? E, consequentemente, deixando de cumprir com o seu dever, com o seu dharma, tá? Como kshatriya que era, né? Como um general de alto grau, né? Então ele se rendeu a Krishna, entendeu? Né? Ele fala aquele famoso verso, né? Karpanya doshoparata swabhava prichami tom dharma samuda chetaha jaya shreyashistram bruhitame shishasterhan sadimantuam prapanam. Ó Krishna, ele fala, eu perdi toda a minha compostura devido a Heras fraqueza, e agora eu aqui me rendo a ti, entendeu? Por favor, instrua-me, né? Então esse é ali o turning point, né? É o ponto de virada aonde a gente vai começar a nossa trajetória para nos qualificarmos em serviço devocional e, consequentemente, nos livrarmos de nascimento, velhice, doença e morte. Claro, é uma trajetória gradual, e quanto mais intensamente nós exercermos essa prerrogativa, né, de nos livrar, de mergulharmos, tá, na natural tendência de servir amorosamente a Deus, mais nós iremos avançar. Isso é um fato, tá? Então, essa questão da rendição, ela também é bastante explicada na Bhagavad Gita. Separei aqui uns versos onde Krishna menciona isso, tá? Inclusive, de modo a contextualizar essa questão que envolve Sanatana Dharma e religiões mundanas, tá? Religiões mundanas que ficam
até por aspectos culturais, entendeu? Né? Porque, claro, entendamos, Deus ele se manifesta de diferentes maneiras, tá? Ele vai se comprimir dentro do campo de visão de diferentes pessoas, diferentes culturas, para se tornar acessível. Mas, em última análise, a grande revelação de Krishna é o seu serviço devocional, que deve ser prestado a ele, entendeu? Então, mas, em diferentes partes do mundo, diferentes culturas, estabelecem métodos religiosos que nem sempre são, conforme eu mencionei, né, nem sempre estão devidamente alinhados aos princípios do Sanatana Dharma, até com distorções dos princípios divinos das escrituras. Isso acontece muito, tá? Mas o fato é que Krishna, o que ele fala na Bhagavad Gita, né? Capítulo 18, verso 66. Sarva dharmam parityaja mam mekam sharanam vraja aham tvam sarva papebhyo moksheshami mashuchaha. Esse verso, a tradução dele é a seguinte: abandona todas as variedades de religiões e renda-se unicamente a mim através do serviço devocional. Entendeu? Eu te livrarei de todas as reações pecaminosas, não temas. Ou seja, o próprio Krishna, o próprio Deus, a própria suprema personalidade de Deus está falando aqui: abandone as religiões. Ele se refere exatamente a essas religiões mundanas que têm muitos dogmas, que têm assim muitas distorções mesmo, né? Que estão muito afeitas a valores culturais de determinadas populações, entendeu? E na verdade, Krishna está falando: abandona tudo isso e renda-se a mim, que essa é a verdadeira religião. Esse é o Sanatana Dharma, o dever ocupacional de toda entidade viva, tá? Ou seja, então esse é o grande desafio. E aí você tem lá aqui também na Bhagavad Gita, capítulo 10, verso 10, Teshan satata yuktanam bhajatam priti purvakam dadami buddhi yogantam janaman upayanti te. Esse verso Krishna está falando aqueles que estão constantemente, né? Teshan, aqueles, satata, eternamente, yuktanam, se conectando a mim, bhajatam, priti purvakam, adorando-me, né? Bhajatam, priti purvakam, em amor extático, ou seja, através de atitude amorosa. Dadami buddhi yoga. Ele fala: dadami, eu dou, buddhi yoga, a inteligência espiritual, Janaman upayanti te, através da qual ele vai chegar até a mim. Ou seja, Krishna está revelando aí, né, que essa atitude, esse Sharanagati, essa atitude de rendição, vai fazer com que Krishna, pessoalmente, comece a tomar conta da nossa vida e nos direcionar, entendeu? Então, essa subordinação, essa rendição é exatamente o que? A retomada de uma subordinação à vontade de Deus. E aí Deus fala: poxa, você quer que eu cuide de você? Então tá bom, vou cuidar de você. É assim que funciona, entendeu? Isso é científico, gente, sabe? Aí a gente vai poder começar a dar uma caminhada a passos largos, entendeu? Sólidos, com muitas realizações internas do controle de Deus nas nossas vidas, entendeu? Nesse mesmo capítulo 10, no verso seguinte a esse que eu mencionei agora, tem um verso muito poético, muito bonito, que Krishna fala: Tesham evanukam partam aham agyana jantamaha nashayami atma bhavasto gyana dipena bhashvata. Ele fala que para lhes mostrar misericórdia especial, eu residindo em seus corações, com a luz brilhante do conhecimento, destruo a escuridão que é fruto da ignorância. Mais uma revelação de Krishna, de como que ele, que está presente dentro do coração de toda entidade viva, como Paramatma, ou a super-alma, também pode ser compreendido como o Espírito Santo de Deus, né, dentro daquele conceito da trindade cristã, né, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Paramatma, exatamente, Deus presente no nosso coração como o Espírito Santo. Eu sei que vocês já estão fazendo aqui vários comentários, eu já vou interagir com vocês, tá bom? Isabelle, Fernanda Marques,
também a Lu Gabriel, também tivemos aqui deixa eu ver mais quem, o Yarli. Aguenta um pouquinho, tá, gente? Deixa eu só complementar essa linha de raciocínio, né? Então, até acabei me perdendo, mas o ponto é que, através dessa atitude de, assim, Krishna reside nos nossos corações, e quando a gente tem essa atitude de subordinação a Deus, essa rendição a Deus, ele vai estar ali cada vez mais se revelando, cada vez mais dentro do nosso coração, permitindo até que nós tenhamos, assim, que a gente desenvolva potencialidades internas, como, por exemplo, você fica mais sutil, você tem percepções, como é que se fala? Tem um termo que se usa que não é adivinhação exatamente, mas você fica mais sensível a certas percepções mais sutis. Desenvolve-se potencialidades mais sutis, entendeu? Que permitem a gente desenvolver conhecimento. Então, esse é a primeira etapa do que eu queria falar para vocês. Agora, deixa eu interagir aqui com vocês. Você que está aqui no Instagram, já tem bastante gente fazendo colocações pertinentes, importantes. Deixa eu ver aqui. Depois eu continuo na minha explanação. Sayuriti Fag, Namastê. Namastê, Sayuriti. O Yarli, Hare Krishna, bom dia. E nas escrituras dizem para que Krishna nos criou. Qual o sentido de desistirmos apenas para adoração se Krishna não precisa disso? Bons pontos, hein? Legal. As escrituras, Yarli, revela que, na verdade, a nossa constituição é Sat Chit Ananda. Ou seja, nós somos seres eternos, sempre existentes. Sat, eternos, Chit, plenos de consciência, de conhecimento, e Ananda, bem-aventurados, felizes, naturalmente felizes. Tá? Uma vez que adentramos nesse mundo material, aí a nossa condição ela fica asat, ou seja, vivendo uma existência temporária. Achit, ficamos na ignorância, tá? E nirananda, ficamos infelizes, tá? Então o serviço devocional Sanatana Dharma é um processo através do qual é a realidade da alma espiritual eterna, que permite que nós revivemos toda essa nossa condição Satitananda, de eternidade, consciência, conhecimento e bem-aventurança. Mas então Krishna, e sim, ele cria as demais entidades vivas, ele cria entre aspas, na verdade ele dá assim a permissão para que hajamos como seres individuais, porque Krishna quer amar. Como você bem mencionou, Krishna não precisa de nada. Ele é supremamente pleno. Só que ele quer interagir, ele quer amar. E para o estabelecimento de relacionamento amoroso, é necessário que hajam dois polos da relação, para que tenha interação, para que tenha troca. Então, por isso, Krishna se expande em outras entidades vivas, com diferentes tipos de energias, tá? Antaranga Shakti, Bahiranga Shakti, Tatastha Shakti, para permitir exatamente relacionamentos amorosos com suas partes integrantes. Beleza? Nascemos apenas para ser servo de alguém que não precisa da gente. Krishna tem tudo, e nós temos que abdicar das coisas para servir, porque não podemos desfrutar assim como Krishna desfruta de tudo. A questão, Yarli, é que Krishna, ele se encontra na plataforma. Krishna é supremamente puro. Ele está assim, ele não se inebria com nada, ele não fica sob influência de energias inferiores, ele é pleno. Então, essa atitude de serviço, né, você coloca aqui, nascemos apenas para ser servo de alguém, pode parecer que isso é pejorativo, né, ser servo, mas servo amoroso de Deus, olha que coisa maravilhosa, entendeu? É onde você serve Deus e ele troca relacionamentos amorosos com você. Você entendeu a analogia da mão? Né? A mão ela serve ao corpo, ela leva o alimento para a boca.
a boca mastiga a fruta, desfruta dos sabores e ingere o alimento. Cada um faz a sua parte, todo mundo se beneficia. Esse é o princípio do serviço devocional. Assim como também aquela analogia de regar a raiz de uma árvore. Você, para cuidar de uma árvore, você não precisa cuidar de cada parte da árvore independentemente. Se você meramente joga água na raiz, toda a árvore se beneficia. Da mesma forma, se nós jogamos água na raiz da existência, servindo amorosamente Deus, vertendo energia, empreendendo esforços para servir a Deus, automaticamente nós ficamos fortes, felizes, porque nós estamos cumprindo com o nosso Dharma, o nosso Sanatana Dharma, na verdade, entendeu? Então, automaticamente, Krishna reciproca amorosa com a gente e vai ser uma via de mão dupla, onde nós nos colocamos a serviço de Deus e Deus acaba que se coloca à disposição também de nós, suas partes integrantes, porque Ele nos ama e Ele quer o nosso bem, entendeu? Então, não é que nós... ser servo não significa sofrer. Ser servo significa você servir alguém amorosamente. E esse é o Dharma da entidade viva, gente. Pode ver, nesse mundo material mesmo, ainda que condicionados como estamos, nós inevitavelmente temos que servir alguém, servir a sociedade. O professor serve os seus alunos, a polícia serve a sociedade dando proteção, a mãe serve o filho, assim como o pai serve a família. E todo mundo, de alguma maneira, está servindo. É inevitável. Esse é assim, algo que é inerente, né? É o Dharma da entidade viva, é servir. Então, servir Deus é perfeito, porque a gente serve o Ser Supremo e Ele também vai, em última análise, devido a ser conquistado por essa atitude amorosa nessa, né? Krishna ele é conquistado pelo amor do seu devoto. Então, Krishna também vai acabar nos servindo amorosamente. Tem essa troca de relacionamento. Entendeu? Então, é isso. E outra coisa, só para fechar, Yarli, é que nesse mundo material a gente está servindo uma mente materialmente condicionada. A gente está servindo aos sentidos, às funções sensoriais, prazeres que são mundanos, efêmeros, que não preenchem as lacunas dos nossos corações. Por isso a gente nunca está feliz nesse mundo material, entendeu? E nunca estaremos, porque ainda que você encontre uma posição de muita plenitude sob o ponto de vista mundano, você vai estar fadado a ter que abandonar tudo. Ainda que você construa uma família plenamente feliz, que você tenha um emprego maravilhoso, que você tenha uma condição econômica fascinante, está tudo certo, mas não tem jeito, o fator tempo vai atuar e você vai ter que abandonar tudo. Então nós estamos falando de valores e princípios absolutos, entendeu? Que não são contaminados pelos modos da natureza material, que não são influenciados pelo fator tempo, tá? Espiritualidade é você se situar no momento presente eternamente, entendeu? Isso só acontece quando nós estamos servindo amorosamente Deus, entendeu? Então, nesse mundo material, os prazeres são temporários, transitórios, tá? Então, é isso. Yarli, como se fosse um espelho. Não entendi essa sua colocação. Ademas, bom dia, Ademas. Fernanda Marques, bom dia também, Fernanda. A Fernanda Marques, Yarli Mozaga fez a minha pergunta. Legal. É legal isso, né? Que muitas vezes o que um pergunta é exatamente o que a gente está querendo saber também. Por isso é muito importante a gente se expressar, né, gente? Eu sempre evidencio a importância de vocês externarem, assim, fazerem comentários, perguntas, fiquem à vontade. Isso ajuda muito nesse debate, tá bom? É uma troca também amorosa entre a gente, tá legal? Então, Fernanda, nas escrituras vem dizendo nossa função aqui no mundo material. Sim, explica-se que nós temos que cumprir o Dharma, tá? Desenvolver virtudes, né? E cumprir o Dharma, tá? Cada um dentro da sua natureza, tá? A sociedade humana, ela tem uma divisão científica que Krishna faz, que Krishna estabelece, chamado Varnashram Dharma. E cada pessoa, baseada na sua natureza, se enquadra ali como um Shudra, como um Vaishya, como um Kshatriya ou como um Brahmana. O Shudra, ele é a base da sociedade, são os trabalhadores braçais, e que na analogia do corpo, né, tem uma analogia que explica esse Varnashram Dharma, o Shudra é como se fossem as pernas do corpo, que carregam o corpo. Então tem muita importância, tá? Depois vem os Vaishyas, que são como o estômago, tá?
Por quê? Porque o estômago, os Vaixas, eles são os agricultores, os comerciantes, que desenvolvem, né, agricultura e distribuem, através do comércio, todos os bens de consumo para toda a sociedade. Então, o Vaixa é como o estômago que recebe o alimento, digere o alimento e distribui para todo o corpo. Tá? Essa analogia é muito interessante. Né? Tem os Kshatras, que são como os braços do nosso corpo, que nos protegem, tá? Que conduzem certas situações, e que são como, os Kshatras são a classe militar, a classe política, né? Que deveriam proteger a sociedade, que deveriam estabelecer leis saudáveis e que não fossem tão extorsivas para as demais classes sociais, né? Mas não, tributação altíssima, enfim, os preços disparam, tudo isso que a gente conhece já. Então, essa é a realidade de Kali Yuga, tá? Mas, em essência, os Kshatras são como os braços da sociedade, que protegem a sociedade e governam. E os Brahmanas são os orientadores da sociedade, que orientam como os professores, tá? Como aquela classe, os filósofos, tá? E que conhecem as escrituras reveladas e que, portanto, orientam os Kshatras, os governantes, tá? Com base nas escrituras reveladas, de modo que eles possam governar de maneira saudável e que beneficie todas as classes. Então, todo mundo tem um Dharma a cumprir de acordo com a sua natureza, tá? Agora, essa natureza, esse Dharma mundano, não é que você fica ali preso a ele. Você pode se desenvolver, entendeu? Gradualmente, tá? Você pode elevar-se gradualmente. Então, não é como o sistema de castas que a Índia, durante muitos anos, ainda hoje o sistema de castas na Índia é um grande problema, que é entender que a pessoa, com base no nascimento, ela está eternamente presa a determinado Varna, né, a determinada classe, seja de Shudra, seja de Vaishya, seja de Kshatriya, seja de Brahmana. Tá? Então, esse sistema de castas nocivo, ele foi abolido pelo Sr. Chaitanya Mahaprabhu, que é o avatar de Krishna, que veio estabelecer o Yuga Dharma, né? O processo espiritual apropriado para essa era de Kali Yuga, entendeu? E ele, então, acabou com essa coisa, não, a pessoa é Shudra se ela age como Shudra, se ela tem a natureza de Shudra e age como Shudra. Uma pessoa menos intelectual, entendeu? Mais voltada às atividades braçais, tá? Por natureza, tem pessoas que são assim, entendeu? Então, e ela deve ocupar o seu dever dentro da sua natureza, porque isso vai permitir que ela vá gradualmente se elevando, entendeu? E assim por diante, assim como os Vaishyas, tá bom? Então, as escrituras revelam exatamente isso, Fernanda, que cada um tem uma natureza e deve agir de acordo com essa natureza, e claro, sempre buscando aprofundar-se nos conhecimentos, para que possa elevar a sua consciência em serviço devocional, tá bom? Então, a Isabelle Cruz, qual é esse verso? Você se refere a que verso, Isabelle? Que eu já citei alguns versos aqui, então eu não sei exatamente qual que você está se referindo. Se você puder fazer mais um comentário tentando me dar um fio da meada, eu te agradeço. Lu Gabriel, o que seria o serviço devocional? O serviço devocional, ele começa com ouvir sobre Deus, tá? Quando a gente escuta sobre Deus, a gente já está fazendo um serviço devocional, entendeu? Existem 9 estágios do serviço devocional: Shravana, Kirtana, Vishnu Smaranam, Padasevanam, Archanam, Vandanam, Dasyam, Sakyam, Atma Nivedanam. Primeiro é Shravana, ouvir sobre Deus. Kirtana, falar sobre Deus. Se você ouve muito sobre Deus, você vai poder falar sobre Ele. Entendeu? É interessante que é natural essa tendência, gente, de adoração a algo ou a alguém que a entidade viva tem. Não à toa tem tantos fã-clubes aí, não é verdade? Fã-clubes de atores, de cantores, de diferentes tipos.
de jogadores de futebol, tem todo tipo de fã-clube. Por quê? Porque é da natureza da alma adorar. Mas adorar quem? A Deus. Mas quando a gente não empreende a adoração a Deus, a gente vai canalizar essa propensão a adorar um ser humano aí também mundano, entendeu? É uma pessoa mundana. Por isso existem muitos fã-clubes, não é verdade? Então o serviço devocional, assim, esses fã-clubes, tem sempre aquela pessoa que é do fã-clube que ele é o que mais conhece a vida do seu ídolo, entendeu? Não é assim? É a pessoa que sabe tudo. Ah, ele acorda a tal hora, ele faz tal coisa, ele faz isso, ele faz... A pessoa conhece a vida, ele esmiuçou toda a vida do seu ídolo, entendeu? Mas essa tendência, ela tem que ser exercida em relação a Deus, a Krishna, entendeu? Sabe? É isso, sabe? Quando eu falo Krishna, eu me refiro a todas as outras denominações de Deus, como Alá, como Buda, como Jeová, como... Enfim, porque Deus é um só, tá, gente? A gente usa o termo Krishna porque as escrituras védicas revelam esse nome de Deus. Então, você ouvindo, assim como a pessoa escuta muito sobre um determinado ídolo que ela tem, mundano, aí ela vai poder falar sobre aquele ídolo dela. Então, da mesma forma, Shravana, ouvir muito sobre Deus, isso que a gente está fazendo aqui agora, inclusive, né? O chamado Bhagavatam, essencialmente, é uma escritura que fala sobre Deus e sobre os devotos de Deus, dando referências para a gente de como podemos agir no serviço devocional, né? Então, ouvindo sobre Deus, a gente vai poder Kirtana, falar sobre Deus. E aí a gente vai Vishnu Smaranam. Vishnu é um outro nome de Deus, tá? Então, que penetra tudo, né? Aquele que penetra em tudo, Vishnu. Então, você vai se lembrar, Vishnu Smaranam significa que você vai estar, assim, frequentemente conectado com Deus, lembrando-se dele como sendo a fonte de tudo, né? Para que você possa estar devidamente rendido a ele, para servi-lo amorosamente, entendeu? Então, Shravana, Kirtana, Vishnu, Smaran. Depois, Pada Sevanam. Você vai servir, né, os pés de lótus de Krishna, entendeu? Esse termo, servir, é um pouco filosófico, tá, gente? Mas o que significa isso? Que todo esse plano de existência material, ele está sob os pés de Deus, entendeu? Sabe? E sendo que Deus, apesar dele ser o Criador, e ele até vira este mundo material, ele nunca se contamina neste mundo material. Ele nunca se inebria, tá? Então tem o lótus, né, ele é muito usado na linguagem dos Vedas, porque o lótus é um tipo de planta, uma flor, que ela nasce do lodo. Porém, ela não toca o lodo. A flor não toca o lodo. Entendeu? A raiz está lá no lodo, está conectada lá no lodo. Mas a planta, ela é simetricamente perfeita. Ela é uma perfeição de simetrias. E é uma planta belíssima, uma flor belíssima, desculpe. E isso remete à compreensão de que os devotos puros, e mesmo Deus, quando vêm a esse mundo, embora eles venham a esse mundo, eles estejam ligados a esse mundo, tal qual a raiz lá do lótus, eles transitam por esse mundo, mas não se contaminam pelas distrações do mundo material. Assim como a flor de lótus, que está lá ligada lá no lodo, mas não toca o lodo, entendeu? Então, quando a gente fala servir os pés de lótus de Krishna, significa exatamente dentro dessa compreensão da pureza de Krishna, entendeu? Então, Pada Sevanam, Archanam, significa adoração, né? Você verter adoração. Vandanam, glorificações, você fazer oblações a Deus. Dasyam, servi-lo amorosamente. Sakyam, desenvolver amizade com Deus. E Atma Nivedana, você se entregar de corpo e alma, você, alma espiritual, se entregar completamente para Deus. Entendeu? Então, esses são os 9 processos do serviço devocional. E aí, esse serviço devocional, Lu Gabriel, é assim, você começa a ouvir sobre Deus, você se interessa por isso,
Você começa a sentir prazer de ouvir os tópicos transcendentais acerca de Deus e também dos devotos de Deus. Você começa a se interessar por isso. Isso vai preenchendo lacunas do seu coração. Você vai percebendo a bem-aventurança que isso promove, entendeu? Aí você vai começar a querer falar sobre Deus também. Você vai entender, caramba, eu também sou uma parte integrante de Deus, então eu quero servi-lo também. E tudo vai se desenvolvendo a partir desse primeiro passo, que é ouvir constantemente sobre Deus, que é o princípio de Shravana, tá? E aí você serve tudo. A sua vida é um serviço a Deus, né? Como é o nono estágio, que é o Atma Nivedana, entendeu? Ou seja, você efetivamente se coloca numa condição de servo amoroso de Deus, e Deus te adota também como seu objeto de adoração, porque Krishna adora os seus devotos, tá? Então, continuando. Sayuriti. Quero muito aprender mais, por isso sigo a página já há algum tempo. Me sinto particularmente tocada por Ama. Por onde posso começar para aprimorar meus conhecimentos? Mantenha-se conectadas, tá? Assim, com essa nossa dinâmica de propagação de conhecimento. Que isso você vai gradualmente juntando peças de um quebra-cabeça e começar a entender o panorama total, tá, da cena. Eu acho que você pode, é uma boa maneira. Eu não sei onde você reside. Se você reside no Rio de Janeiro, nós temos o ISKCON Rio Bhakti Center, que é o nosso centro, né, de pregação, nosso templo, onde tem atividades devocionais, programas espirituais, inclusive todos os domingos, 4h30 da tarde, tem um festival transcendental. Então, é uma maneira onde você vai poder se aprofundar, tá? Seja muito bem-vindo, tá? Sayuriti. Ok? Gente, deixa eu dar uma continuidade aqui Eu tô vendo aqui outros comentários que já surgiram. Tem um pessoal aqui também do Facebook. Mas eu queria finalizar ali minha explanação. Meu querido Diamantino, bom dia, rapaz. Seja bem-vindo. Roni Pillai, Hare Krishna, Sundarangi, Jai Prabhu, reverência, gratidão. Também gratidão por estar aqui, Sundarangi. Marcelo, já tem pergunta do Marcelo. Deixa eu dar uma continuidade aqui, já vou chegar até em você, tá, Marcelo? Só um minuto, por gentileza. Então, a gente estava na parte do significado de Srila Prabhupada, que a gente falou sobre Sharanagati, né, sobre essa rendição, tá? E aí, Prabhupada menciona, né, que toda atividade fruitiva, esse ponto é importante, toda atividade fruitiva, toda filosofia empírica e todo misticismo são mais ou menos contra o sentido de subordinação ao Senhor. Eu queria recomeçar desse ponto, tá? O que é atividade fruitiva? É agirmos perante as distrações desse mundo material, querendo desfrutar desse mundo, né? Eu quero desfrutar, eu quero desfrutar. Esse desfrute é um tipo de desfrute. A alma condicionada, ela promove atividades fruitivas, que são exatamente as atividades que satisfazem a mente materialmente condicionada, a mente como central dos sentidos, ligada diretamente às funções sensoriais, tato, visão, paladar, olfato, audição, tá? Ela controla a nossa vida, né? A mente, ela controla a nossa vida, porque a mente tem as funções de sentir, pensar e desejar, tá? É um dispositivo que nós temos, como um HD, que armazena informações, e você liga o computador, você vai poder só interagir com os programas que já estão ali aplicados naquele computador, né? Que você, como se diz, baixou. Então, da mesma forma, nós temos baixados no nosso HD uma série de programinhas, tá, que estão ligados à gratificação dos sentidos. Tá? Então, a mente deseja, ela sente, ela está ligada, devido ao fato de que nós, há vidas e vidas e vidas, nós estamos atrelados, perdidos nesse mundo material, né, buscando
a felicidade através dos prazeres mundanos, a nossa mente é muito poderosa, entendeu? E ela implementa sempre o controle das nossas vidas com base nesse prazer sensorial, e todas as atividades que visam prazer sensorial são atividades fruitivas, entendeu? De desfrute mundano, desfrute sensorial, tá? Então, o Prabhupada está mencionando aqui sobre isso, né? Qual é o problema? Que você se coloca na condição de centro, onde, esse mundo é para me dar prazer. Tudo que existe nesse mundo é para eu extrair prazer para mim. Então, é uma visão egoísta, entendeu? Tá? E repito, ligada meramente à gratificação dos sentidos, a dar prazer à mente materialmente condicionada. É esse nosso HDzinho cheio de informações de vidas e vidas e vidas, ok? Depois, Prabhupada fala sobre filosofia empírica. E aí, só para antes contextualizar, eu separei aqui um verso do Bhagavad Gita com relação à questão das atividades fruitivas. Deixa eu ver aqui se vai ser interessante eu falar isso agora. Sim. É o verso 47 do capítulo 2, que ele fala o seguinte, vou direto para a tradução, tá? Tens o direito de executar teu dever prescrito, mas não podes exigir os frutos da ação. Jamais te consideres a causa dos resultados de tuas atividades e jamais te apegues ao não cumprimento de teu dever. Olha o que Krishna está falando, entendeu? Ou seja, voltando ao ponto, nós temos um dharma a ser cumprido nesse mundo material, entendeu? Existe um dharma, um dever. E devemos, primeiramente, cumprir com esse nosso dever, tá? Que é o dever de servir, em última análise, de alguma maneira, é o bem social, né? Buscar o bem social, servir as outras pessoas. Um pai que tem que servir a sua família, né? Sua esposa e filhos. A mãe que tem que servir os filhos. O professor que tem que servir os alunos. E assim por diante. Todo mundo, de alguma maneira, está servindo a sociedade. O gari que varre a rua para manter as ruas limpas. E cada um cumprindo com o seu dever. Isso tem que ser feito, entendeu? E aí, quando você se perde em atividades fruitivas, você tem a tendência exatamente de se colocar como centro, né? Você está se colocando como centro da vida e você fica exatamente alimentando ali o prazer sensorial e, consequentemente, fica atrelado a esse mundo material nos ciclos de nascimentos e mortes, porque você não tem outro objetivo que não seja agir egoisticamente buscando o seu bel prazer. Ponto, tá? Depois você vem, Prabhupada menciona a questão da filosofia empírica, que é exatamente especulação filosófica, tá? Especulação filosófica, onde a gente fica também tentando entender a vida através dos nossos próprios esforços, tá? E isso é muito difícil, tá? E aí lá no capítulo 3 do Bhagavad Gita, Karma Yoga, esse capítulo, Krishna fala assim, né? Ó virtuoso Arjuna, acabei de explicar que há duas classes de homens que tentam compreender o eu. Alguns se inclinam a compreendê-lo pela especulação filosófica empírica e outros pelo serviço devocional. Entendeu? Ou seja, Krishna está dando aqui o caminho das pedras, né, gente? Porque você ficar por si mesmo tentando entender a vida, o que é a vida, para que o mundo existe, quem sou eu, de onde eu vim, para onde eu vou, a gente fica ali mastigado, entendeu? Então, Sharanagati, o princípio de rendição, lembram do verso que eu mencionei? Teshan Satata Yuktanam Bhajatam Priti Purvakam Dadami Buddhi Yogantam Janamano Payantite, né? Aquele que está constantemente devotado a mim, servindo-me amorosamente, né? Em amor estático, adorando-me, eu dou a inteligência pela qual ele vai poder chegar a mim. Ou seja, rendição é o negócio. Então, especulação filosófica é ali você ficar mastigando o mastigado. E Prabhupada menciona também o misticismo, né, como uma forma de você querer
se desenvolver espiritualmente, né? Algumas pessoas que querem desenvolver poderes iógicos, enfim, coisas assim. Ser um místico reconhecido, uma pessoa que tem poderes sobrenaturais. Nada disso vai satisfazer a lacuna do coração, gente, entendeu? Sabe? Porque a gente está sempre se colocando na condição de centro da vida, e nós não somos o centro da vida. Esse é o ponto, né? Então, em virtude disso, tá? Em virtude dessa conduta equivocada, egoísta, a gente se mantém nesse mundo material, entendeu? Instagram voltou, tocou aqui meu telefone, infelizmente, mas eu acho que está tudo certo, né? Espero que sim. Então, gente, agora temos aqui uma pergunta do Marcelo. Eu queria complementar essa explanação, e agora deixa eu dar continuidade aqui a outras perguntas. Como manter sempre limpo e forte esse canal de conexão com Krishna? Como manter sempre limpo e forte esse canal de conexão com Krishna? Praticando a disciplina da vida espiritual. Tá? Para você se manter sempre limpo e forte, é fundamental que se adote o processo da consciência de Krishna. Tá? Não dá para você... Prabhupada falava, né? Você não pode sentir o sabor de um mel lambendo o pote do mel por fora. Você precisa abrir o pote e aí acessar o mel e provar do mel. A vida espiritual, ela é muito prazerosa, é intensa. A vida dentro do conceito do Sanatana Dharma, serviço devocional a Deus, você tem muitas realizações internas. Entendeu? Então você sente o prazer da vida espiritual. Mas para isso tem que seguir um processo. Tá? Um processo de purificação mesmo, né? Marcelo usou o termo como se manter sempre limpo. Espiritualidade significa você se limpar das contaminações da existência material. Você limpar a sua mente, esse seu HD que está cheio de programinhas ligados à gratificação dos sentidos, e começar a tirar excluir esses arquivinhos e colocar arquivos novos ligados ao serviço devocional a Deus. Perspectivas de vida dentro do viés do autoconhecimento e do autoaperfeiçoamento, entendeu? Aí você vai mudando o paradigma, entendeu? Então, e que práticas são essas, né? De que disciplina é essa, entendeu? Aí, o Sadhana Bhakti, né? Que são essa disciplina de regras e regulações, que traz como primeiro, assim, elemento importantíssimo esse elemento aqui de ouvirmos sobre Deus, debates sobre Deus, nos conectarmos depois à associação com pessoas que também estão cultivando esses valores. Tá? Muito importante isso. Prática da meditação mântrica, o mantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. A prática regular desse cantar em meditação, tá? Com entrega, com concentração. Ele é um poderoso agente purificador da mente, sabe? Nos leva assim a fortalecer muito as nossas convicções, tá? As realizações aumentam. Isso nos fortalece, tá, Marcelo? Então é isso, conexão, boa associação, práticas devocionais e aí tudo vai se descortinando, tudo vai se clareando. Ok? Aí o Yarli pergunta aqui, mas nós podemos servir e também desfrutar, mantendo equilíbrio, sem deixar ser levado apenas pelo material? Então, Yarli, o transcendentalista, que efetivamente almeja desenvolver-se na vida espiritual, ele precisa fazer uma escolha. Tá? Ele precisa fazer uma escolha. Tem um verso que fala assim: Vyavasayatmika buddhir ekehakuru nandana bahushakaryanantascha budayo vyavasai inam. Esse verso fala que aqueles que estão nesse caminho,
eles têm inteligência resoluta. E eles só têm um objetivo. Ao passo que os irresolutos, a inteligência deles é cheia de ramificações. O que esse verso quer dizer? Quer dizer o seguinte, nós já estamos dentro desse mundo material, que é um mundo que é cheio de distrações. E é um mundo que o tempo todo está promovendo a propaganda do que nós devemos fazer sob a perspectiva mundana. E que não é o que nós devemos fazer sob a perspectiva de almas espirituais, tá legal? Né? O mundo material te impulsiona para toda sorte de prazeres mundanos. Entendeu? Vai curtir a vida, vai desfrutar, se embebeda e depois toma aquele remedinho que tira o enjoo. Coisas assim, absolutamente curiosas até, né? Então, o que acontece? Desenvolvimento espiritual, você tem que fazer uma escolha para desenvolver mesmo. Ah, pode levar a vida desse jeito que você falou? Ok. Você vai tendo um desenvolvimento, mas muito relativo. Né? Você não vai dar passos largos no caminho da espiritualidade. E você não vai obter um fortalecimento e uma pureza necessária para te promover para uma condição de existência compatível como almas espirituais que somos. Então, essa, como se diz, divisão de propostas, né? Como o verso que eu mencionei fala, né? A inteligência de quem está nesse caminho é resoluta e só tem um objetivo. Ao passo que os irresolutos, a inteligência é cheia de ramificações. O que significa isso? Um pouquinho Krishna, um pouquinho Maya. Um pouquinho Krishna aqui, um pouquinho Maya ali. Tá tudo bem, vou levando minha vida. Você vai mantendo, né, assim, o cultivo das distrações do mundo material. É importante que a gente saiba conduzir a nossa vida espiritual para que a gente possa dar os nossos passos sólidos, tá? Mas tem que ter bastante cuidado para não nos perdermos. E se a gente pega o viés mesmo da espiritualidade, a gente encontra um prazer muito superior aos prazeres mundanos. Esse é que é o ponto. Tá bom, Yarli? Tem uma ilustração interessante. Explica-se que no limiar entre o mundo material e o mundo espiritual tem um muro, e em cima do muro está ali uma entidade viva. E a entidade viva, ela está assim, ela olha para o lado espiritual, do mundo espiritual, e olha para o lado do mundo material. E aí do lado do mundo espiritual tem muitas almas ali, devotos puros de Deus, que estão falando, vem embora, pula para cá, pula para cá. E do outro lado do muro, que é o mundo material, só tem uma pessoa, é o diabo. E o diabo está sentado assim na cadeira, não está nem aí para a cena. E ele só está ouvindo do lado de lá um monte de gente, pula para cá, e o diabo, bracinho cruzado, não está nem atentando para a pessoa que está em cima do muro. E aí chegou uma pessoa e falou assim, mas seu diabo, do lado de lá, do mundo espiritual, está todo mundo falando para ele pular para lá, e o senhor aqui não chamou ninguém para vir fazer uma torcida também, está sozinho aí, está sentado aí nessa cadeira e sequer está estimulando a pessoa a pular para o seu lado aqui, do mundo material, do inferno, quer dizer. Aí o diabo falou assim, ele já está do lado de cá. Mas como assim? Ele tem dúvidas. Então, ou seja, vida espiritual, a gente tem que remover todos os tipos de dúvidas que possam existir, entendeu? E a gente deve andar com passos firmes no desenvolvimento espiritual, porque é a única maneira da gente alcançar uma convicção que faça que nós nos livremos dos desejos efêmeros da existência material. Ok? O Yarli está hoje bastante participativo. E se os devotos não conseguem seguir muitas das regras criadas pelos homens,
Então nunca poderá servir a Krishna, mesmo que seja sincero com seus sentimentos em relação a Krishna. Não, veja bem. Primeiro que as regras não são criadas pelos homens, elas são criadas por Krishna. Tá? O Sanatana Dharma, todo o conhecimento védico, ele é transmitido pelo próprio Krishna e ele chega até nós através de devotos imaculados, tá? Que não se contaminaram nesse mundo material. Prabhupada é um devoto puro, um agente de Krishna que vem a esse mundo que, por sinal, é exatamente o cerne do verso que nós lemos hoje, né? Que são dessas grandes almas que viajam universos e viajam pelo mundo para propagar o conhecimento espiritual e oferecer auxílio a nós, almas caídas. Então, esse conhecimento é um conhecimento que o próprio Deus verbaliza, entendeu? Então, o ponto é o seguinte, quando há sinceridade, Arle, de proposta, Krishna protege você. Ainda que você tenha dificuldades, mas Krishna vai estar... Retomando aqui, ainda que haja dificuldades, mas se você tem sinceridade, Krishna vai cuidar de você. E, na verdade, a nossa orientação é que a pessoa possa gradualmente ir incrementando a sua vida espiritual. Mas para isso é importante, conforme eu mencionei em resposta à pergunta do Marcelo Magalhães, temos que praticar o processo da consciência de Krishna. Entendeu? Aí os nossos passos serão... A gente vai avançando gradualmente, mas com passos sólidos e firmes. Entendeu? Então, esse sentimento, a sinceridade que nós temos, ela é muito importante. Entendeu? Não é meramente seguir regras e regulações de forma ali automática. Tá? Embora esse processo, num primeiro momento, como diz o ditado, né? O hábito faz o monge. Entendeu? Então, as práticas de sadhana bhakti, num primeiro, quando nós impomos a nós mesmos essas práticas, elas podem ser difíceis de ser seguidas, existe ali uma certa austeridade, mas depois, com o tempo, aquilo vai internalizando e a gente vai extraindo prazer das práticas devocionais, entendeu? Porque vida espiritual é muito prazer, muito maior do que qualquer prazer mundano, que sempre tem começo, meio e fim. Entendeu? Prazer espiritual é uma bem-aventurança, é Ananda, que ela se instala em você e você fica completamente bem-aventurado o tempo todo. É prazer, você enxerga as coisas com os olhos da realidade e, consequentemente, vive numa outra plataforma, mesmo estando nesse mundo material. Ok? Martiadita, meu querido, bom dia. Se eu deixar, eu fico perguntando tudo. KKK, o Yarli falou aqui. Prabhu, vou precisar sair porque estou na rua, mas depois vou assistir a gravação para ver a parte que perdi. Hare Krishna, Yarli, muito obrigado por sua participação. Manda ver lá, vai cumprir o seu Dharma. Isso aí. Fernanda Marques, sou militar e estou procurando elevar minha consciência. Perfeita explicação, Prabhu. Muito obrigado, Fernanda, que legal. Achei o verso aqui na Gita, obrigada. Ah, que bom, Isabelle. Deixa eu ver se tem mais alguém. Lu Gabriel, gratidão Prabhu, Hare Krishna. Rivaldo, pedi o contato, estava ouvindo Prabhupada. Aí Sayuriti falou que vou estar aí amanhã, que bom. Legal. Anabela Oliveira, Hare Krishna. Grumer, Omahara, interessante esse verso, acaba com toda a padronização do material. Legal, né? Realmente. Deixa eu ver mais alguém aqui. Pode, por favor, falar mais do serviço devocional nível mais profundo? Então, serviço devocional em nível mais profundo, a gente está tocando aqui uma campainha, dá só um segundinho, por favor, eu já volto.
Oi, gente, desculpa. Então, continuando aqui, o serviço devocional, ele começa através do Sadhana Bhakti, que são práticas rotineiras e que vão... É como que a filosofia da alma. Desculpe, a fisioterapia da alma. Tá? No sentido de que nós vamos nos afeiçoando com as práticas devocionais. E isso vai promovendo, através da regular, constante prática, isso vai se internalizando. E conforme eu falei, você passa a agir espontaneamente, que é o estágio Raganuga Bhakti do serviço devocional, onde você não age mais com base nos princípios de Sadhana Bhakti, de regras e regulações, mas sim espontaneamente. Você começa a se afeiçoar num serviço devocional, você é tomado pelo prazer, por Ananda, pela bem-aventurança que o serviço devocional proporciona. Então você passa a agir espontaneamente servindo Deus. Entendeu? Essa é a ideia. Então, a pessoa, ela... Oi? Só um segundinho que eu vou entregar meu cachorro aqui pro... Olá, querido, bom dia, tudo bem? Vai lá, tchau, tchau. Ok, mais um Dharma meu. Tem um Dharma também do cachorro, que eu tenho que cuidar. Então, ele vai pro banho, vai tomar um banho. Então, voltando aqui, Raganuga Bhakti já é um estágio, Sadhana Bhakti é um estágio preliminar, e Raganuga Bhakti, o serviço devocional, ele se revela na sua plenitude, aonde a alma, já numa condição de pureza, ela não está mais dependendo de regras e regulações. Ela vai agir completamente imersa dentro daquele princípio de Atma Nivedana. Ela entrega a sua vida para Krishna. Tá? Completamente. E ela é plenamente satisfeita, porque Krishna cuida dela e age amorosamente perante ela. É uma troca, uma relação de amor mesmo. Né? E então é o serviço devocional absolutamente internalizado. Tá? A pessoa, ela não vive nenhuma fração de segundo sem estar em consciência de Krishna. Né? Então essa é o estágio mais profundo de serviço devocional. A sua vida ela é completamente entregue para o prazer de Krishna. A sua vida está completamente entregue para a satisfação de Krishna e você fica autossatisfeito consequentemente também. Entendeu? Eu teria mais coisas para falar até, tá, desse verso que nós lemos hoje, mas eu acho que o tempo já se... Caramba! Foi muito legal, porque muita gente participando. Aqui no nosso Face... Arthur Ferreira, Hare Krishna, bom dia, todas as glórias aos devotos do Senhor Chaitanya, todas as glórias a Srila Prabhupada. Legal, Arthur, obrigado por sua participação. Marcos Maria Branquinho, como se tira as dúvidas? Com conhecimento. Isso mesmo, com conhecimento, né? O conhecimento é Jnana e Vairagya. Jnana, conhecimento, e Vairagya, você vai se desapegando de tudo e vai se fortalecendo, tá? Dentro da perspectiva do viés de vida devocional. Mas então é isso. Só para fechar, né, nós temos assim como que o verso menciona, né? Grandes almas filantrópicas viajam pela terra em nome da Suprema Personalidade de Deus para mostrar compaixão pelas almas caídas. Então, Prabhupada é o expoente, né, dessa... que ilustra exatamente uma alma, tá? Uma grande alma, né? Um devoto puro, na verdade, um Shakti Avesha Avatara, que é, ou seja, uma alma que vem a esse mundo em missão para servir Krishna e para nos socorrer com todo esse conhecimento
o conhecimento dos Vedas, do serviço devocional, para permitir que a gente possa ir se desenvolvendo dentro desse princípio de amar a Deus, tá? Então, Krishna gosta muito desses devotos, aqueles que propagam seu conhecimento. Isso é explicado também lá no Bhagavad Gita. Mas, em última análise, fica a dica aí da associação, né? Associação devocional como um elemento fundamental para a gente se desenvolver. Mas eu vou mencionar aqui sim, já que tem uma turma grande ainda aí conectada, aqui no Bhagavad Gita, Krishna fala assim: aqueles que seguem este caminho imperecível do serviço devocional e que se ocupam com plena fé, fazendo de mim a meta suprema, são muitíssimo queridos a mim. Tá a dica aí, né? E também, lá no capítulo 18, nos versos 68 e 69, Krishna fala: para aquele que explica aos devotos este segredo supremo, o serviço devocional puro está garantido, e no final ele voltará a mim. E depois ele fala assim: não há neste mundo servo que me seja mais querido do que ele, tampouco jamais haverá alguém mais querido. Ou seja, servos do Quilate de Srila Prabhupada são muito queridos a Krishna, né? Então, a gente deve seguir os passos de Srila Prabhupada, e Prabhupada deixou para a gente um legado, né? Para que nós possamos acessar o serviço devocional, inicialmente através de regras e regulações, mas o que permite que a gente vá avançando em estágios mais refinados do serviço devocional, até chegarmos, quem sabe, no estágio de Raganuga Bhakti, que é servir Krishna espontaneamente. Tá bom? Eu acho que ficou bom, né? Camila, Hare Krishna. O Léo Belo: já estou praticando japa, como você disse, passo a passo. Qual outra prática básica poderia fazer? Gratidão. Então, o Léo, a japa é fundamental, uma leitura regular, também essa conexão através de muitos devotos que fazem regularmente essa explanação, como eu estou fazendo hoje. A gente tem de domingo a domingo, tá? Sempre às 8 da manhã. Facebook, alguns transmitem também pelo Instagram. Nem todo mundo faz pelo Instagram, tá, gente? Mas todo dia está no Facebook. E a gente está tentando migrar para o YouTube, tá? Já temos lá uma plataforma, mas que está precisando de mais adesão. Então pedimos que vocês vão lá no YouTube e se inscrevam. ISKCON Rio Bhakti Center, para que a gente possa crescer e podermos fazer as transmissões também pelo YouTube, ok? Mas enfim, essa sua prática já é muito importante. A Japa Mala, procure fazer um voto de um número prescrito de voltas que você cante todos os dias, tá? Devoto é aquele que vive de votos. Então, se você faz um voto de cantar 2 voltas, 4 voltas diárias, mantenha esse voto. Nos dias que você conseguir cantar mais voltas, ok, mas cumpra sempre com o voto do número prescrito que você falou que você se comprometeu. Procure cantar de manhã, tá? É recomendado acordar de manhã, antes do agito da vida, se banhar primeiramente, aí depois cantar a sua Japa Mala, e com o número prescrito de voltas, conexão com essas leituras, ler os livros constantemente e se associar com pessoas que estão nesse caminho, tá? E aí tudo vai se desenrolando naturalmente, tá bom, o Léo Belo? E o Rivaldo: Prabhu, Hare Krishna, sou o Rivaldo, um velhinho de Votorantim. Fico feliz em ver que pessoas como você praticam sempre. Acho que é isso, né? Muito obrigado, Rivaldo. Venha nos visitar, tá? Se você puder. Bhakti Yoga, né? Você é de Bhakti Yoga, que legal. Grumer:
Foi o que aconteceu comigo. A cada vez que você lê um pouco mais do Gita e canta o Mahamantra, a necessidade de abandonar certas coisas vem naturalmente, assim como o amor fraterno. Uau! Muito bom, muito legal quando vocês mesmo vêm e trazem essas realizações do que eu estou mencionando aqui, do que o Gita está mencionando, na verdade, né? É assim, Prabhupada explica isso, você vai gradualmente se entregando e as coisas vão se desenvolvendo. Por quê? Porque Krishna está nessa via de mão dupla, né? Aquele ditado, quando você dá um passo em direção a Deus, Deus dá 10 na sua direção. Então é assim que a coisa funciona. Então, muito bem, parabéns, Grumer Omahara. Muito legal, que boa essa sua realização e esse seu comentário. E o Rivaldo manda aqui minhas humildes reverências aos devotos presentes. Léo Belo, muito obrigado, gratidão. Como escreve isso, por favor? O que, Léo Belo, você se refere? Léo Belo pergunta, qual site tem o Gita Fácil? Ah, nós temos é só pesquisar Bhagavad Gita, que tem a versão eletrônica, tá? Do Bhagavad Gita. Procure no Veda Base também. Veda Base. É um aplicativo onde você vai encontrar Bhagavad Gita. E aqui, qual edição desse seu livro Gita? É essa edição aqui, Bhagavad Gita como ele é, de Bhaktivedanta Swami Prabhupada, tá? Esse é o mais recomendado, porque ele traz exatamente todos os comentários de um devoto puro, tá bom? Ficamos por aqui então, lembrando, sim, Sundarang, obrigado, é o Veda Base, isso mesmo. Lembrando que final de semana tá aí, sábado e domingo nós temos o Yoga para Todos. Aqui, olha lá, o Grumer Omahara fala, eu tenho esse, Grumer Omahara, eu tenho esse Gita PDF, se quiserem entrar em contato comigo no privado. Legal, tá aí o perfil, né, grumer.omahara. Sim, tem essa versão digital, tá? E como eu mencionei, e a Sundarang também confirmou ali no Facebook, Veda Base, tá? Pesquisa no Veda Base que você vai encontrar também. Ok, gente? Então, sábado e domingo temos o Yoga para Todos lá no ISKCON Rio Bhakti Center. Domingo, Festival Transcendental, às 4h30 da tarde. E lembrando que no outro domingo, dia 24 de março, nós vamos ter o grande Festival Goura Purnima, que celebra o transcendental aparecimento de Chaitanya Mahaprabhu, o avatar de Krishna que trouxe o Mahamantra, e que é o Yuga Dharma, né, o dever ocupacional espiritual recomendado para a era de Kali Yuga, né, o cantar, né, a glorificação dos santos nomes de Deus. Legal? Então, eu vou ficando por aqui, desejando a todos vocês um bom final de semana, e quem puder nos visitar lá no ISKCON Rio Bhakti Center, no Templo Hare Krishna no Itanhangá, Estrada da Barra da Tijuca, número 2010, no Itanhangá, em frente ao Itanhangá Golf Club. Será muito bem-vindo, será um prazer recebê-los, tá bom? Hare Krishna, Srila Prabhupada Ki Jai, fico muito agradecido pela participação de todos vocês, muita gente participando, trazendo comentários muito relevantes, muito importantes, permitindo assim que ampliasse bastante a nossa percepção desse verso que foi lido hoje. Srila Prabhupada Ki Jai. Hare Krishna.